Irmãos, graça e paz. Hoje eu trago para vocês algo que, para mim, é uma das mensagens mais especiais que já tive o privilégio de traduzir e gravar. No dia 24 de novembro de 2024, quase 8 meses antes de o Senhor chamá-lo para casa, o pastor John MacArthur, já bem debilitado, com 3 cirurgias cardíacas e uma pulmonar recentes, voltou ao púlpito da Grace Community Church pela última vez, após 4 meses afastado, para pregar num domingo à noite. Foi o seu sermão público derradeiro. Notem, John sabia que estava partindo, e nós também sabíamos. E mesmo assim, em vez de ser melancólico e falar sobre doença, sobre despedida ou algo de si mesmo, ele escolheu falar sobre gratidão. Sobre as 10 grandes promessas que Jesus deu aos discípulos na noite em que ia ser traído. Promessas que são nossas também. Enquanto eu assisti esse sermão, confesso que me emocionei, porque me senti um miserável, de tão pouca fé perto daquele homem. Ele estava literalmente encarando a morte de perto, e ainda assim, o que saía do coração dele era pura admiração, alegria e gratidão pelas promessas de Cristo. Eu, que muitas vezes reclamo por coisinhas tão fúteis, vi ali um exemplo de fé, me mostrando como se vive e como se morre, com os olhos cravados na eternidade. Esse sermão me confrontou e, ao mesmo tempo, me encheu de esperança. Precisamos desesperadamente tirar os olhos do finito, do temporário, das dores dessa vida e colocá-los no infinito, eterno e imutável amor de Deus em Cristo Jesus. Por questões de direitos autorais das filmagens, vocês vão ouvir apenas o áudio com a minha interpretação. Peço a Deus que me dê graça para interpretar com a maior fidelidade possível aquilo que o Espírito usou o pastor John para pregar naquela noite histórica. Que a voz dele, através da minha, chegue ao coração de vocês com a mesma unção. Prepare o coração. Vamos ouvir o último sermão de um dos maiores pregadores que essa geração conheceu. E mais do que isso, de um cristão que terminou a carreira olhando para Jesus. Faz 4 meses que eu não prego aqui num domingo. Não foi escolha minha, mas como a Grace acabou de cantar, às vezes as nossas bênçãos vêm disfarçadas de provações e Deus tem planos que a gente só consegue cumprir quando é colocado debaixo de algum tipo de pressão. Eu posso contar nos dedos nesses últimos meses. Foram 3 cirurgias no coração e uma no pulmão e eu ainda estou de pé. Então, só posso agradecer ao Senhor por isso. E olha, eu tenho tanta coisa para agradecer. Na verdade, quando alguém me pergunta como o senhor está, eu respondo, estou agradecido, só isso. Estou agradecido porque consigo enxergar a boa mão de Deus cheia de graça bondosa e soberana em cada reviravolta da minha vida, toda experiência dura, todo desafio, não importa qual. Eu vejo a boa mão da providência divina agindo de formas que jamais seriam possíveis se não fossem as provações. Então, eu vejo a boa e graciosa e bondosa e providente mão de Deus em cada vicissitude da minha vida. Por isso, eu sou de coração profundamente grato e consigo ser grato porque eu conheço o final da história. O final de tudo é glória para Deus e bem para os filhos dele, né? Então, eu quero que meu próprio coração se alegre, sabendo que Deus irá me aperfeiçoar e será glorificado nas minhas provações. Provavelmente mais do que em qualquer outra coisa. Algo que eu percebi é que a minha gratidão só cresceu. Porque é exatamente nas provações, quando você está cara a cara com algo que poderia te esmagar e você não consegue ter controle nenhum, que a fé é testada de verdade. E desse teste brotou
uma gratidão imensa pelo Senhor Jesus. Deus se revelou em cada uma dessas situações de tantas formas que eu nem consigo começar a contar. Ele se revelou em todos esses problemas, todas essas provações, de tantas maneiras que eu creio que para um crente de verdade, numa hora dessas a gratidão tem que ser a primeira reação. De um lado, o Senhor está fazendo a obra dele. Do outro, a gente está cada dia mais perto do céu. Isso é motivo de alegria. Em Colossenses 3, vamos ver rapidinho Colossenses 3,15, só para refrescar a memória. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Há um mandamento direto, sede agradecidos. Sede agradecidos. No versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é o eco do Novo Testamento para o Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, pensando em como poderíamos agradecer juntos nesta noite, eu quis achar algo na Bíblia que reunisse várias realidades incríveis pelas quais precisamos ser gratos. E isso me levou direto para João 13. Farei um voo panorâmico no Evangelho de João, capítulo 13, por João 13 a 16, com alguns pousos estratégicos durante o caminho. Eu quero fazer Chegando em João 13, só um contexto rápido, é o cenáculo, noite da última ceia. Esse é Jesus com os 12, esse é Judas sendo exposto. Isso é confusão total, desânimo, muito medo, muita dúvida. O coração dos apóstolos estava um tanto aflito, tudo tomando um rumo que eles nunca imaginaram. Em vez de Jesus montar o trono e botar o reino de pé, ele só falava em morrer e ainda deixava claro que ia ser morto. Aliás, ele chega a ser explícito sobre o fato de que seria morto. No capítulo 12, versículo 23, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Até aí, beleza. Parecia que o reino vinha. Mas logo em seguida, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. No mesmo capítulo, versículo 30, então Jesus diz, explicando: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. É uma voz angelical. Versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o texto explica, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Todo mundo entendeu crucificação, alguém sendo levantado. A multidão reagiu. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado ou crucificado? Quem é esse Filho do Homem? Não foram só as multidões que ficaram chocadas com ele se declarar Messias e dizer que ia ser crucificado, de acordo com os planos de Deus.
Em vez de instaurar o reino, ele ia morrer. E isso era o fim da linha. Isso era um choque, não só na multidão, abalou os discípulos, diferentes discípulos, até a alma. Literalmente abalou os discípulos até os ossos. A gente vê isso quando entra. A gente vê isso descrito quando entra nos capítulos 13 e 16. O capítulo 14, por exemplo, descreve. Já começa assim: não se turbe o vosso coração. Eles estavam com o coração partido, é uma linguagem forte. Então, no versículo 5, Senhor, o que eles estão esperando, né? Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Versículo 27, no final do versículo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 16, versículo 6. Porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eles não tinham alegria nenhuma, estavam devastados. Durante anos, eles sonharam, em meio a toda a devastação que viviam agora, que Cristo ia sentar no trono, cumprir a aliança mosaica, davídica, todas as promessas do novo concerto, destruir os inimigos, enfim, tudo que os profetas anunciaram, reinar em justiça. E aí ele anuncia que vai morrer. Desmoronou tudo. E como Jesus reage a esse desespero? O Senhor confronta o coração turbado deles, dando a eles promessas. Promessas que valem para todo crente. Cada uma dessas promessas é um tesouro espiritual a fim de consolar e confortar e animar quem segue Cristo. Quero mostrar essas promessas para vocês porque elas são tão nossas quanto foram dos apóstolos naquela noite ou tarde. Volte para João 13. Eu vou mostrar 10 promessas que o Senhor faz ali para os seus. Capítulo 13, versículo 1, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, isso é a sua morte, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Algo desse tipo poderia gerar a pergunta: se o Senhor está indo embora, o Senhor me ama mesmo? Em qualquer relacionamento isso ia doer, né? Se você está me deixando, você me ama? A primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus amou-os e amou até o fim. O verbo é agapao, o amor mais forte que existe. Até o fim é eistelos. Até o extremo, até onde você quiser levar, até o fim dos tempos, até o limite máximo da capacidade de Deus amar. Amor completo. Ele ama eles totalmente. Ele ama eles sem nenhuma indicação de falha em seu amor. No versículo 34 do capítulo 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como ele tinha amado eles? Eles logo descobririam. Vamos ver capítulo 15, 12 a 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele amou eles. Ele amou eles até o fim dos tempos. Amou eles no máximo da capacidade dele. Ele amou eles até a morte.
E naquela hora eles não eram exatamente um exemplo de merecimento, não é? Eles tinham passado o tempo discutindo quem seria o maior no reino. Quando Jesus pediu que orassem com ele no Getsêmani, eles sentiram tentação e eles dormiram várias vezes discutindo quem era o mais importante. Eles não conseguiram participar. Eles não conseguiram participar da oração. E assim o coração deles estava frustrado. Eles estavam irreconhecíveis como discípulos. Mas nada disso mudou o fato. Jesus os amou até o limite, até o fim, até a morte. Essa é a primeira promessa que o Senhor dá para todo aquele que o segue. Eu te amo até a morte, e depois da morte te amo para a vida. Até o fim. Até o fim de tudo, com tudo que eu posso amar. Não tem amor maior, o inocente dar a vida pelos culpados. Primeira promessa para os discípulos de coração partido é, e para todo mundo que um dia vai pertencer a ele, amor sacrificial que nunca acaba. A segunda promessa está no capítulo 14, versículo 1. É o alvo desse amor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso é uma reivindicação evidente de divindade. E aí vem a promessa maravilhosa. Crê em mim que eu sou Deus. E aí, ao dar essa promessa, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou estejais vós também. Ele ama os seus até dentro do céu. Parem de ficar, literalmente, parem de ficar com o coração turbado. Eu te amo e vou te amar eternamente. Credes em Deus, credes em mim do mesmo jeito. Na casa de meu pai. Isso é o quê? É o céu. Às vezes a gente imagina o céu como um palácio no meio de um bairro. Não! É um palácio imenso. Todo mundo dentro da casa do Pai. A Bíblia chama o céu de pátria por causa da imensidão. E chama de cidade por causa da população. Chama de reino por causa da ordem e do domínio. Chama de paraíso por causa da beleza. Esse é o céu que o Senhor preparou para nós. Para nós. Um vislumbre desse céu, eu não me contenho. Dê uma olhada em Apocalipse 21. Eu tenho que tomar cuidado porque eu fiquei 4 meses sem pregar, posso acabar me empolgando. Eu não quero me empolgar. Apocalipse 21, 16. Para quem acha que céu é só estado de espírito, preste atenção. Versículo 10. Apocalipse 21. Visão que João teve. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a capital do céu, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, tipo diamante. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas de cada lado, e 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade.
A cidade é quadrangular, de comprimento, de largura e de altura iguais. E essa medida é 2.400 quilômetros de cada lado. Isso essa é a medida. Só a capital já tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Não é estado de espírito, é lugar real. O Novo Testamento diz que nosso Salvador está lá, nosso nome está lá, nossa vida está lá, nosso coração e afeições têm que estar lá, nosso tesouro está lá, nossa cidadania de lá, nossa herança está lá esperando. E a chave do céu é, versículo 3, onde eu estou, estejais vós também. O que o Senhor está dizendo? Promessa de comunhão aos seus discípulos, comunhão eterna com Ele. No céu dos céus. Isso certamente ajudaria a curar a desilusão, não é? Certamente. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é amado com amor eterno. E vai ser amado até dentro do céu, eternamente, na casa do Pai. A terceira promessa que Jesus deu é uma promessa de influência. Uma promessa de influência espiritual. Então vamos olhar para isso, para ver isso, o capítulo 14, 11. Toda essa sessão de 13 a 16 se passa no cenáculo. E Jesus está fazendo essas promessas. Estamos apenas destacando os principais pontos aqui. Versículo 11 do capítulo 14. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tem gente que se confunde. Como alguém vai fazer obras maiores do que Jesus fez? Ele acabou com doenças em todo Israel. Como alguém pode fazer isso? Bem, não é questão de poder. Eles conseguiriam, mas não é conseguir fazer mais milagre em si. Eles conseguiriam fazer mais milagres sobrenaturais. Então não se trata do caráter ou da natureza dos milagres, mas sim do volume, da extensão. Vocês farão obras em maior quantidade porque eu vou para junto do Pai. Agora, sabe, isso parece estranho, né? Mas pensa nisso. Na ascensão, quando Jesus ascendeu aos céus, 120 pessoas estavam no cenáculo. 120. Um capítulo depois, após o sermão de Pedro, um sermão, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja e batizadas. Essa profecia se cumpriu instantaneamente. Se você olhar em Atos capítulo 4, começará a entender o padrão neste livro maravilhoso, os Atos dos Apóstolos. Estava falando ao povo, versículo 1, do capitão da guarda do templo, os saduceus vieram, enfim. Os apóstolos estavam muito perturbados, porque ensinavam o povo e proclamavam a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Impuseram-lhe as mãos e o prenderam até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. E o número desses homens chegou a cerca de 5.000. Além dos 3.000. Isso é muito mais do que os 120 que estavam no cenáculo. O que aconteceu? Ele diz, porque eu vou para o Pai. Por causa disso, as obras sobrenaturais, serão ainda maiores. E ele continua no capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Agora, eram 12 fazendo o que um fazia.
fazendo a obra que Jesus fazia, multiplicaram por 12. Então chegou ao ponto que eles levaram os doentes para a rua, só para a sombra de Pedro passar por cima deles. E todos eram curados. E ao serem curados, o que acontecia? Obras maiores em alcance aconteciam. E as pessoas das cidades próximas a Jerusalém se reuniam trazendo enfermos ou pessoas afligidas por espíritos imundos, e todos eram curados. Obras ainda maiores em extensão, maiores em alcance. Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós temos uma influência incrível no mundo. Creio que o versículo assim que mais me marca, na minha opinião, é 2 Coríntios 2. Vocês vão reconhecer isso. Versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós vivemos triunfantemente por meio de Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Onde vocês pisam, deixam o perfume de Cristo. Portanto, não desanimem, porque eu vou embora, porque eu vou para o Pai. Mas a influência poderosa do céu, a fragrância permanecerá em vós. Não desanime. E ao eu ir para o meu Pai, essa influência poderosa do céu, se apegando a vocês, vai se propagar pelos apóstolos e por todo crente, até a era vindoura. Somos um instrumento que Deus usa para o maior milagre, a regeneração. E isso requer o evangelho. Como eles crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A quarta promessa que Jesus faz a eles, em amor, sobre o céu e a influência espiritual, a quarta promessa é a provisão. A provisão. No capítulo... Há 2 lugares, capítulo 14. Desculpa, isso é capítulo 13. Não, capítulo 14, eu estou pulando aqui, que confusão. Capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Um cheque em branco, certo? Com uma condição: que vocês peçam em meu nome. O que vocês pedem? Ele repete isso no capítulo 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Ele está falando isso naquele ensino no cenáculo. Versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Essa é uma promessa incrível. Qualquer coisa em meu nome. Não é apenas falar o meu nome no final de uma oração, porque às vezes a gente faz uma oração e no final a gente diz, em nome de Jesus, amém. É pedir algo em conformidade com os propósitos do reino. É algo com os propósitos da sua natureza divina. Orar por algo de acordo com a sua vontade, tendo uma compreensão da sua natureza divina. Em outras palavras, é orar pedindo algo para o propósito, consistentemente apontando para a glória de Deus. Em outras palavras, se você orar assim, haverá resposta. Se você cumprir o propósito para o qual Cristo ordenou
o ministério, que é ser consistente com a sua natureza divina e perfeições, e ser para a sua glória. Se essas três coisas forem verdadeiras, realidades, né, você terá a resposta do céu, você receberá o que você pedir. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso significa que ele não dá uma migalha, mas uma fartura. Você terá tudo o que precisa, o que está de acordo com o propósito, a natureza e a vontade de Cristo. Portanto, se você orar segundo a sua vontade, as comportas do céu se abrirão para você. Número 5. E este talvez seja o mais importante num sentido, a promessa do Espírito Santo. Vá para o capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Literalmente, eu enviarei o Espírito Santo para habitar em vós. O outro Consolador divino, sobrenatural, essa é a palavra grega parácras, que significa vir ao lado para ajudar. E observe que ele diz outro Consolador, outro Parácras, do mesmo tipo, Parácletos. Por isso, o Espírito... São duas palavras em grego, né? Héteros, que significa outro de um tipo diferente, e elos, que significa outro tipo. E é por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, porque ele é um membro da Trindade. Então, você recebe porque você pediu, eu vou para o Pai, né? E você recebe porque você pediu em meu nome, através do Espírito, e ele permanece com vocês para sempre, e estará com vocês. Atos 1 diz que depois de vocês receberem o Espírito Santo, o poder dele virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. E este é o dom que torna todas as outras promessas possíveis. Todas as outras promessas possíveis. No versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Nós, crentes, temos um membro sobrenatural da Trindade habitando em nós. O mundo não conhece nada a respeito disso. Ele está conosco, ele está em nós. E o versículo 18 até mesmo o relaciona ao próprio Cristo. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele vem na forma do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo em si. No capítulo 16, veja o versículo 8. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado. Ele está falando do auxiliador lá do versículo 7. Convencerá o mundo do pecado, de não crer em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito habita em nós, e ele atua nos corações dos que alcançamos. Isso é uma promessa incrível. Isso é maravilhoso. Então, não apenas enviarei o Espírito Santo para habitar em vós. Nós temos o registro disso em Atos capítulo 2, e cada crente subsequente. É o templo do Espírito Santo. Mas então, o Espírito Santo vem operar justamente nas pessoas que foram comissionadas, para ele alcançar. Então, ele vem para convencer o mundo do pecado, mais uma vez, ele vem para convencer o mundo do pecado, de não crer em Cristo, de uma visão distorcida de justiça, e do juízo, ok? Portanto, o poder deste envio do Espírito Santo está em ambos os lados da comissão.
da comissão divina. Ele habita em nós e convence o mundo. Ele promete nos amar para sempre, nos conduzir para o céu, tornar nossas vidas impactantes, suprir tudo o que lhe pedirmos que esteja de acordo com a sua vontade e nos conceder o Espírito Santo e enviá-lo para operar nos corações dos não crentes, que nos esforçamos para pregar para eles e alcançá-los. Há uma sexta promessa neste discurso do cenáculo. E também encontramos isso no capítulo 14 e 16. Capítulo 14, versículo 17. Falando do auxiliador, do Espírito Santo, no versículo 16. Acabei de ler que ele é chamado de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. A sexta promessa é a promessa da verdade. Até o versículo 26. O auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa é para os apóstolos que escreveram a Bíblia inerrante. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. E por isso se provou verdade para eles. Porque eles foram guiados pelo Espírito. E nós temos a verdade nisso. E no capítulo 16, versículo 13, novamente, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos revelará o que está por vir. Ele vai me glorificar, porque receberá do que é meu e o revelará a vós. O Espírito Santo é o agente que revela as Escrituras, e ao revelar as Escrituras, ele revela a verdade de Deus, o verdadeiro Deus e Cristo. O fruto disso é uma Escritura inerrante. Os homens, movidos pelo Espírito de Deus, para escrever a palavra de Deus. É a revelação bíblica. Então, essas promessas são extremamente significantes. Mas talvez nenhuma mais do que a que está bem no meio disso. O Espírito Santo e a palavra. Mas há mais. A promessa de paz. A promessa de paz. 14, 27. Só para citar esse versículo, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo, nem segundo as circunstâncias. Não segundo o mundo, não segundo as circunstâncias, os acontecimentos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E então, finalmente, a declaração final, capítulo 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Tudo isso foi dito no discurso do cenáculo. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo. Isso não é apenas paz objetiva com Deus e paz subjetiva que acalma o coração no meio das grandes tempestades. Isso excede todo o entendimento. A paz que tranquiliza o coração no meio desta provação que é mais severa. Oitava, a promessa do fruto. Capítulo 21. Perdão, capítulo 15, o Senhor está falando sobre fruto no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Só para lembrar, o fruto bíblico é a atitude, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão, bondade, fé, mansidão, domínio próprio e ação. Ou podemos dizer comportamento.
o fruto de doar, de se doar, o fruto da justiça, muitos tipos de frutos de comportamento. Então ele diz: eu prometo dar a vocês a palavra e o Espírito, e que vocês vão produzir frutos. Versículo 8: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim sejam os meus discípulos. E há uma pequena mudança no 9. Voltando ao mesmo capítulo, versículo 18, capítulo 15. Isso é uma promessa. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Digamos que esta é a promessa do refinamento, do refinamento. Não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, se eles me perseguiram, me maltrataram, também perseguirão a vós outros. Se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês vão fazer tudo isso por causa do meu nome. E por causa daquele que eles não conhecem, eles vão perseguir vocês. E isso é purificação. E isso é motivo de ser considerado, visto como grande alegria. Isso é um aperfeiçoamento. Vocês não são maiores do que o mestre. Ele foi perseguido, vocês também serão. Ele foi odiado, vocês também serão. Alguns de vocês vão até morrer. Versículo 25, Jesus diz: eles me odiaram sem causa. Isso faz parte do seu desenvolvimento espiritual. É algo pelo qual vocês devem ser gratos, porque produz o fruto da justiça. Então, uma declaração final, uma promessa final. Resumindo tudo, voltando ao capítulo 15, versículo 10, se obedecerem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Eu permaneço no seu amor. Tenho-lhe dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Essa é a promessa número 10, a promessa de alegria. A promessa de alegria. Isso nos conduz ao capítulo 16. Este ainda é o último que veremos. Aqui, capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo que eu lamento, vocês vão sofrer e o mundo vai se alegrar. Vocês serão entristecidos, mas a tristeza de vocês irá ser transformada em alegria. Sempre que a mulher sente o dor de parto, virará alegria eterna quando eu voltar. Ninguém tirará essa alegria de vocês. A mulher no parto, ela sente a angústia, mas a criança vindo ao mundo, ela sente alegria. Portanto, vocês que estão tristes agora, eu vou ver vocês novamente, vocês sentirão alegria, o coração de vocês sentirá alegria e nada vai tirar isso de vocês. Eternamente. Alegria eterna. Quando vocês pensarem em pelo que ser gratos, pensem nas promessas de Cristo. Promessas surpreendentes. Todas são propriedade, privilégio e garantia, promessas do crente verdadeiro. Por isso, não importa o quão dura seja a vida, a gente tem que agradecer. Resumindo, volte para Colossenses 2. Ouçam isso. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo
em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo isso é nosso, porque Cristo é nosso. Nele estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo nos vem dele. Ter Cristo é ter todas essas promessas para nos encorajar. Vamos orar. Pai, tu sabes, poderíamos mergulhar a fundo em cada uma dessas promessas. Mas às vezes o panorama inteiro da graça concedida a pecados indignos já é mais poderoso que qualquer detalhe. Por todos esses dons, por todas essas promessas, nós te agradecemos. Elas não são só futuras, algo que vamos receber no céu. Elas são nossas hoje. Já são nossas agora. A única coisa que falta é a nova Jerusalém. Mas a vida para nós em Cristo e Cristo em nós já é o céu na terra. Obrigado pelo amor que nos deu promessas tão grandes e preciosas. Receba a nossa gratidão em nome de Cristo. Amém. Irmãos, acabou. Acabou o último sermão público do pastor John MacArthur. Mas seu legado e obras estão vivos. Por isso, ainda estou aqui tentando digerir o que acabamos de ouvir. Um homem que pregou a palavra por 55 anos ininterruptos, na mesma igreja, que enfrentou câncer, perseguições, ameaças, pandemia, cancelamento, e que na reta final, com o corpo já fadigado, escolheu agradecer. Escolheu lembrar as promessas, escolheu apontar para o céu. Mais do que um pregador lendário, o que a gente viu ali foi um cristão fiel, um homem que, apesar de obviamente não ser perfeito, creu de verdade que viver é Cristo e morrer é lucro. Um homem que terminou a carreira com o tanque cheio de fé, de esperança e de amor pelo seu Salvador. Que o Espírito Santo plante no nosso coração pelo menos uma gotinha dessa mesma fé. Que a gente aprenda a agradecer nas provações, a confiar nas promessas e a viver, e se for o caso, morrer, com os olhos fixos no que é eterno. Obrigado de coração por terem ficado comigo até o final. Se essa mensagem tocou você como me tocou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos propagar essas promessas enquanto ainda é dia. Que o Senhor nos conceda a mesma graça que deu ao pastor John. Terminar bem, terminar grato, terminar olhando para Jesus. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor. Amém.